Olá, turma. Bora começar mais um mês de aula? Agora o mês de outubro, né? Vocês receberam dia 5 do 10 a apostila referente ao mês e hoje vocês vão ter a primeira aula da apostila, tá bom? A primeira aula de vocês vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela não iniciou do nada, né? Tem razões, tivemos motivos, né, que impulsionaram essa guerra. E eu vou falar só um pouquinho deles, porque ele é extenso e eu vou falar apenas os itens mais importantes para vocês começarem o ano de 2021 sabendo as razões que impulsionaram a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, bora lá. Bom, como sempre, eu inicio a aula com as imagens, porque a imagem ela fixa na nossa memória de uma maneira mais fácil, né? Toda vez que eu olhar uma imagem, eu vou, a partir dela, conseguir deduzir o que eu aprendi, tá? Então, nesta imagem, vocês vão observar que a gente está representando um mapa e esse mapa ele traz algumas civilizações, né? Algumas nações. Essas nações são as nações envolvidas na Primeira Guerra Mundial, certo? Então você vai ter aí a França, a Itália, a Rússia, a Inglaterra, né? E depois, com o decorrer da guerra, você vai acrescentando mais países, tá bom? Então, o que impulsionou a Primeira Guerra Mundial? Primeira coisa que a gente tem que saber é sobre o neocolonialismo, tá? O neocolonialismo, se eu repartir aqui, ó, corto só neo, novo, colonialismo, colônia. Então, é uma nova forma de colonizar os países, certo? Antigamente a colônia, ela era trabalhada da seguinte maneira: eu dominava as terras, eu, metrópole, vamos dizer aí, Portugal. Portugal dominou as terras africanas, dominou as terras brasileiras. As duas viraram colônia, tá? Então, colônia de exploração. O que Portugal fazia? Vinha aqui, arrancava os produtos que o Brasil possuía, levava e comercializava. E o Brasil que se exploda. A gente não tá nem aí pro Brasil, a gente só quer a riqueza dele, tá? Então era assim as colônias anteriormente, tá? E tínhamos a colônia de povoamento. Povoamento foi o caso da Inglaterra, certo? Conquistou lá as terras da América do Norte, hoje Estados Unidos, que depois se transformou, né, numa colônia de povoamento. Esses dois tipos de colônia era antigamente. A partir de 1910, 1918, né? O que nós temos ali? Na verdade, 1914, tá? O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um novo tipo de colonização, baseada no quê? Na produção industrial. Então, a gente tem que relembrar um pequeno fato. Nós tivemos na Inglaterra a Revolução Industrial, certo? A primeira fase, introdução das máquinas. A segunda fase foi justamente conquistar territórios, implantar a indústria, explorar a matéria-prima desse território, certo? A energia dele e os consumidores, tá? Ao implantar uma indústria aqui, vamos supor uma indústria inglesa, o que vai acontecer? Eu vou levar os trabalhadores que existiam na Inglaterra e que estavam sem emprego, eu vou levar esses trabalhadores para cá e vou
explorar esse espaço da maneira que eu te disse, utilizando o território, utilizando a matéria-prima, utilizando a energia e os consumidores. Perfeito? Esse é o neocolonialismo. Por que que ele vai se transformar num problema? Porque a Inglaterra iniciou a Revolução Industrial, mas os outros países, ao longo dos anos, também se industrializaram, tá? Aí eu caio para esse item aqui, ó. Problema: industrialização rápida da Alemanha. O que que vai acontecer? Conforme os países vão se industrializando, eles vão conquistando outros territórios para também explorar e gerar lucros para aquele local. Então, a Alemanha também estava na disputa de terras para a industrialização dela, certo? E isso gerou a concorrência. Além da concorrência, a diminuição do espaço. Porque agora não é só a Inglaterra que está conquistando territórios. Nós temos outros países conquistando também. Então, na medida que a Inglaterra avança para cá, a Alemanha avança para outro lado, a Rússia não, porque a Rússia ela ainda fica com a industrialização precária. Aí a gente tem que falar da Revolução Russa. Aí você tem a Espanha, você tem, sabe, países que estão se industrializando e caminhando para a conquista de territórios e implantação de indústrias. Isso vai diminuindo o espaço, tá? Gerando concorrência. Com quem? Com a Inglaterra. Então, os outros países, ao entrar no neocolonialismo, vão provocar a Inglaterra. Por quê? Porque ela vai se sentir ameaçada. Ameaçada do quê, professora? De perder a sua hegemonia. O que seria isso? De perder o poder que ela tinha econômico em cima dos países, certo? É como se eu comparasse a Inglaterra com os Estados Unidos hoje. Ele detém o poder econômico, tá bom? E um outro item vai provocar a Primeira Guerra Mundial, que vai impulsionar, vai ser o revanchismo. Então, nas disputas de território, tá? O que que nós vamos ter? Nós vamos ter a Itália, nós vamos ter a França, que vão disputar territórios e eles vão perder. Então, quando a gente perde uma luta, o que que a gente fala quando perde a luta? Isso não vai ficar assim, vai ter revanche, certo? E a Itália estava nessa pegada. Ela tinha perdido territórios e ela vai falar: não, isso não vai ficar assim. Tem que ter revanche. Aí a gente já pode deduzir que lá na frente, na próxima aula, quando eu vou falar de alianças, né, nós vamos entender que a Itália ela vai para a guerra porque ela quer retomar os territórios perdidos, tá bom? Turminha, espero vocês na próxima semana, tá? Onde nós vamos falar sobre as alianças criadas durante a Primeira Guerra Mundial e iremos falar também dos itens necessários para enfrentar a guerra, tá bom? Leiam o conteúdo, façam os exercícios, perfeito? E tirem dúvida pelo WhatsApp. Até mais, tchau, tchau.